São 11h07. Conosco o professor Marco Silva. Bom dia, professor. Bom dia, Zelino. É um prazer estar aqui conversando com seus ouvintes. Para nós também é um prazer tê-lo aqui. Tá tudo bom, né, professor? Tudo bem, Zelino. Vamos falar um pouco a respeito da violência nas escolas. Com muita frequência a gente tem comentado essas coisas, parece que os tempos mudaram muito. E com relação à violência, parece que essa mudança está se verificando para pior. Essa notícia, tanto de alunos entre si, quanto com professores, estão quase que uma rotina no jornalismo, como foi dito. Isso é reflexo de que na sua avaliação? É lamentável, né, Zelino? Nem sempre a sociedade evolui em todos os aspectos, né? Nesse campo mesmo da relação e da tolerância, do respeito, a gente tem tido problemas muito sérios nas escolas, né? Olha, eu acho que a gente tem que fazer só um pequeno retrocesso histórico, porque a história nos ajuda a compreender o momento que a gente vive, né? Nós combatemos durante muito tempo no Brasil as autoridades, que eram autoridades autoritárias, né? Na época da família patriarcal, os pais que definiam o casamento das filhas, definiam como iam viver seus agregados, seus escravos, né? Durante a ditadura nós combatemos as autoridades que eram autoritárias, e com toda razão, né? Porque não respeitavam a coletividade. E aí a escola também foi questionada enquanto escola autoritária durante muito tempo, que não era uma escola inclusiva. Porém, nós fizemos todo esse processo e acabamos, como diria muito no ditado popular, jogamos a bacia com a água e a criança fora, né? Quer dizer, nós tiramos um modelo de autoridade autoritária e não colocamos nenhuma autoridade no lugar. E hoje nós estamos pagando o preço nas escolas e na sociedade de um modo geral por essa ausência de autoridades que são necessárias em qualquer regime democrático, em qualquer espaço. É importante que haja autoridade. Que coisa, hoje mesmo, agora mesmo a gente comentava aqui em off a respeito disso. Os tempos têm mudado muito. Hoje o espírito dos pais que criam filhos parece que é muito baseado naquilo, pelo que eu passei, não quero que meu filho passe, o que eu não tive, meu filho vai ter, aquilo que eu sofri, meu filho não vai sofrer. Essas coisas estão sendo levadas muito ao pé da letra, né, professor? Estão sim, Zelino. E os pais, na boa vontade, nesse excesso de amor, acabam entendendo que uma forma de compensar a ausência em casa pelo excesso de trabalho, a ausência da mãe porque a mãe saiu também e foi trabalhar, uma forma de compensar às vezes é oferecendo tudo a essa criança e não oferecendo limites. E isso é muito ruim, porque nós estamos criando hoje uma geração de adolescentes e de crianças que não vão saber enfrentar algumas frustrações que são típicas da nossa vida social, né? Quem não passou por alguma frustração e quem não vai passar ainda. Então, muitas vezes essas crianças, esses adolescentes hoje, que têm esse excesso e não têm os limites, não aprendem a lidar com essas frustrações. Às vezes o término de um namoro se torna um drama insuperável, né? Às vezes uma nota baixa na escola é motivo de agredir o professor. Então é muito difícil quando as pessoas não estão sendo preparadas para enfrentar o mundo da forma como esse mundo está. Alguns pais, por exemplo, hoje estão retirando os filhos da escola em Minas Gerais para educar em casa, porque não conseguem conceber o filho estar num outro espaço onde não haja, muitas vezes, esse controle pleno da família para evitar que ele sofra constrangimento, sofra, né, alguns problemas. E isso vai criando essa geração de pessoas, muitas vezes, que resolve os problemas não com diálogo, mas com a violência. Ou a violência física, ou aquela violência que não é física, que não é essa violência explícita, mas é tão grave quanto que hoje a gente chama de bullying, né? É verdade. Sobre isso que o professor falou, a respeito de famílias que resolvem tirar os filhos da escola e educá-los em casa, nós conversamos há pouco tempo, já foi criada até uma entidade, uma associação para reunir as famílias que tomaram essa decisão. Professor, na sua avaliação, existe realmente diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Ah, sim, existe sim, né? Olha, Zelino, a autoridade, ela precisa agir numa perspectiva democrática, reconhecendo quando erra, se desculpando, refazendo seus pressupostos, ajudando a rediscutir regras. Então, a autoridade, que é uma autoridade democrática, ela sabe ouvir a coletividade. Mas isso não quer dizer que uma autoridade democrática não possa impor limites e não possa, inclusive, exercer a punição. A punição não pode ser entendida como castigo pelo castigo. A punição, muitas vezes, é um ato importante e fundamental para evitar que aquelas pessoas que estão transgredindo normas, que são normas essenciais para a vida em coletividade, para que essas pessoas parem com esse comportamento. E para também que outros que pretendem agir da mesma forma
não façam o mesmo, né? Então a punição é um ato de justiça e também um ato educativo. Então a autoridade democrática, ela sabe ouvir a coletividade, sabe se desculpar, sabe remodelar seus passos, mas não deixa de exercer a autoridade necessária. A autoridade autoritária, que nós já tivemos muitos modelos na sociedade que a gente viveu, é aquela autoridade que não ouve a coletividade, que define sozinha as normas, mesmo que isso não seja bom para a coletividade. Nós estamos vendo isso no mundo árabe caindo hoje, né? É verdade. Há um texto muito interessante que já foi lido aqui no programa a respeito dos pais maus. Os filhos falando que os pais eram muito rigorosos quando eles, filhos, eram crianças, os pais muito rigorosos, muito exigentes, cobravam muito, e que hoje eles dão graças a Deus que os pais eram assim. Hoje essa coisa mudou completamente, não é, professor? Mudou muito, né, Juscelino? E nós estamos hoje vivendo um momento onde muitos pais reavaliam, depois de algumas situações trágicas na vida, avaliam a educação. Já não está adiantando muito mais fazer a reavaliação, né? É um pouco isso, Zé Lindo. Assim, nas palestras que eu tenho proferido nas escolas, né, falado com pais pelo estado aí de Minas, muitas vezes alguns pais chegam perto da gente em prantos, lamentando o comportamento muitas vezes equivocado que tiveram, ou seja, a intenção era das melhores, né? Era o excesso de amor, mas a gente não só ajuda alguém a crescer com excesso de amor, que não tem punição, que não tem limite, né, Zé Lino? É verdade. Muita gente pode estar pensando que eu estou pregando aqui violência, batendo, não é nada disso. Não é nada disso. A gente está falando a respeito de estabelecer limites, que eu acho que é o mais importante, não, professor? É fundamental, né, Zé Lino? O limite nos dá uma referência que a gente precisa de agir respeitando o outro, respeitando aquele que convive com a gente. Viver em sociedade é maravilhoso, né, Zé Lino? É muito bom. Mas toda vez que eu estou vivendo em sociedade, eu tenho a minha contrapartida. Minha contrapartida é fazer aquilo que eu tenho direito de fazer, respeitando o limite do outro. Eu vou dar um exemplo, porque esse fato não fica só restrito à escola. Ano passado, a Polícia Militar, aqui em Belo Horizonte, recebeu 40 mil reclamações de vizinhos que não suportavam o alto barulho do outro vizinho ouvindo música alta, com som alto. 40 mil reclamações? 40 mil. Isso aqueles que ligaram, né, Zelino? Reclamando para a polícia. A gente sabe que hoje em dia a maioria não está fazendo isso. É verdade. Isso mostra o quê? As pessoas não estão se preocupando, e aí são as crianças, os adolescentes e os adultos, muitos não estão se preocupando em respeitar o outro, o limite, né, que ele tem que agir para que o outro possa viver em conforto e em condições razoáveis, né? Com isso, então, a gente acaba tendo uma situação muito caótica na sociedade, né? Crianças vendo comportamentos muitas vezes inadequados dos pais e, não tendo limites, acabam se formando de uma forma muito equivocada. A gente tem notícia de fatos que seguramente não aconteceriam há algumas poucas décadas. Por exemplo, se o filho não é bem sucedido na escola, se ele faz uma prova e não tirou nota boa, e o pai vai à escola não para saber como é dirigir e cobrar do filho, ele vai para cobrar do professor. Sim, sim. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Olha, eu tenho ouvido muitos professores lamentarem, Zelino, essa situação. O professor que às vezes quer agir com uma certa autoridade, ajudando mesmo a educar as crianças, os adolescentes, ele enfrenta uma batalha muito grande. O que tem sido triste é que muitos professores têm me dito que para a sobrevivência profissional, eles acabam fazendo vista grossa com muitas situações que vêm acontecendo. Isso é muito ruim, né? É ruim para a criança que está aprendendo, para o adolescente, é ruim para a escola que mais tarde vai ter problemas incontroláveis e para a sociedade. Quer dizer, na medida que você retira a autoridade daqueles que precisam exercê-la para educar, você impede que as crianças aprendam, que a sociedade amadureça, né? E a disciplina, ela é fundamental em qualquer situação, né, Zelino? É verdade. Nós precisamos de horário para fazer as coisas, nós precisamos de comportamentos disciplinados para garantir o crescimento de cada um de nós, né? Pais que não têm um parâmetro, não sabem onde buscar uma boa orientação, o que o senhor sugere, professor? Olha, Joselino, eu acho que uma primeira referência é o pai pensar. Para o crescimento, necessariamente, eu não tenho que ter medo de dizer não. Dizer não não é pecado, dizer não não faz ninguém criar algum trauma. Dizer não é importante quando você percebe que seu filho precisa de alguma limitação. Então, a primeira coisa, eu acho que o pai tem que fazer uma autoavaliação se ele é um pai excessivamente permissivo. No segundo momento, eu acho que é importante, se ele tiver uma dificuldade muito grande, as famílias, procurar ter uma ajuda profissional, procurar a própria escola. Hoje as escolas estão muito abertas às famílias, é muito importante.
Há também alguns trabalhos de alguns psicólogos importantes. O Samitiba tem feito algumas publicações muito importantes nessa linha. Ele tem um livro muito interessante chamado Quem Ama, Educa, onde ele mostra para os pais, com uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo tratando com a profundidade o tema, ele mostra para os pais a importância de estabelecer esses limites. É o livro Quem Ama, Educa. Tudo bem, professor. O assunto, na verdade, é vasto. A gente falaria aqui seguramente o resto do dia sobre isso, né? Nossa. É uma pena que nós temos limitado. Professor, mas valeu muito a sua visita. Muito obrigado. Eu poderia deixar o meu site? Claro, contatos, sim, claro. Uhum. Olha, para quem quiser conversar com a gente, o meu site é www.professormarcosilva.com.br. Marco Silva, né? Professor Marco Silva. Marco Silva. Isso, tudo junto. Lá as pessoas vão encontrar vários artigos que eu tenho escrito, estão disponíveis, algumas entrevistas para rádio, televisão estão disponíveis também. Os meus contatos para palestras, para conversas com escolas e com pais pelo estado afora. professormarcosilva.com.br. Valeu, obrigado, bom dia. Muito obrigado. Professor Marco Silva, consultor em educação e autor de livros.